7h47, vamos para a reflexão do dia. Se você puder, pegue sua Bíblia. Nós iremos meditar na palavra de Deus e iremos, neste momento, ler alguns versículos da palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e vamos ler no Salmo 103, versículos, que vamos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do 1, esse salmo que é tão bonito e é um dos meus salmos preferidos. Eu acho que de todos ele é o número 1. Eu acredito que de muitos, né? A palavra de Deus é toda muito bonita e inspirada pelo Espírito Santo, é claro, mas tem alguns versículos que a gente se identifica, não é? E esse salmo é muito bonito e traz grandes verdades para nós. Salmo 103, a partir do versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém, queridos? Esse salmo aqui, como disse, é um salmo bastante conhecido e é um salmo que a gente costuma ler bastante, né? Todo salmo, os irmãos depois releiam em casa, porque eu sei que a maioria já conhece, mas eu queria destacar algumas frases, né, desses versos, mas especialmente o que está escrito no capítulo 2, melhor dizendo, versículo 2, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E aí, queridos, eu quero trazer esse destaque para esse versículo, ou melhor dizendo, a segunda sentença do versículo 2, para que a gente pense sobre essa frase juntos aqui e meditemos na palavra do Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esse é um salmo de Davi, um salmo que ele convida-nos a louvar a Deus, a agradecer a Deus pelo amor que Deus tem nos dispensado, pela graça, pelo cuidado que Ele nos tem dispensado. E eu quero fazer coro também com Davi, com você, nós todos juntos, que nós possamos bendizer ao Senhor. E ele convida no início do salmo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele convida, a alma minha, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor. Bendiga o santo nome do Senhor. E ele diz, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, versículo 2, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E falando de esquecimento, nós como seres humanos, limitados, cheios de cuidados, de preocupações, a gente às vezes às vezes nós esquecemos dos benefícios do Senhor. Especialmente quando estamos passando por situações difíceis, de aperto, de dificuldade, a gente esquece o que Deus tem feito. Eu me lembro quando Elias estava fugindo de Jezabel, né, lá no livro 1 Reis, a partir do capítulo 17, 18, 19, a gente vê aquele desenrolar da história, né, os irmãos podem ler depois, os irmãos já conhecem, mas quando ele foge de Jezabel, porque Jezabel disse, eu vou lhe matar, do jeito que você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você. E ele foge. E ele, nessa fuga, ele diz, Senhor, eu estou sozinho. Todos te abandonaram. Derribaram teus altares, eu estou só. Ele repete essa história para o Senhor, se eu não me engano, 3 vezes ou 2 vezes. Ele diz, eu estou só. Interessante que Deus não responde nada a priori, né? Naquele momento que ele fala que estava só. Ele começa a dizer que estava só. E ele esquece, não é? Que Deus primeiro estava com ele, pelo menos naquele momento pontual. Mas Deus diz depois a Elias, eu guardei 7 mil que não se dobraram. E é interessante, queridos, que era como se Elias estivesse esquecendo do que o Senhor fez há pouco tempo atrás, não é? Antes de ele fugir para o ribeiro de Querite, antes dele chegar lá no ribeiro de Querite, acontece que existe um desafio entre Elias e os profetas de Baal. Os irmãos conhecem bem a história.
E Deus manda fogo, né? Porque o desafio era o Deus que mandasse, que consumisse o altar com fogo. Esse era o Deus verdadeiro. E a gente já sabe o desfecho dessa história, ainda que não estivesse escrito, saberíamos que só o nosso Deus é o único Deus verdadeiro e só Ele pode mandar fogo e consumir, não é? Poderia mandar fogo e consumir aquela oferta. Deus consome, não é? Manda fogo, consome, ainda lambe a água que Elias colocou sobre o altar, não é? Porque não existe uma conexão entre água e fogo. Se tiver fogo, a água chega, não é? É derramado sobre o fogo apaga, mas Deus faz isso, manda fogo e ainda consome a água. E aquilo foi muito grande, foi extraordinário, mas Elias foge, a gente sabe, né? E ele vai para o ribeiro de Querite, ele é alimentado por corvos, e depois ele sai dali, caminha, não é? Deus fala com ele, e ele se reclamando: eu estou só, todos os teus profetas morreram e eu estou só, eu não tenho ninguém. E ele diz isso por 2 vezes, como eu disse, não me recordo, são 2 ou 3 vezes. Ele diz isso, mas Deus responde ele só depois. Olha, isso está no capítulo 19, né, de 1 Reis. O desafio de Elias contra os profetas de Baal, capítulo 18, capítulo 19, essa fuga de Elias, né, para que ele não para salvar sua própria vida. E ele começa a dizer ao Senhor que estava só. Mas interessante que há poucos dias atrás ele estava diante de um desafio grande, de resposta de Deus grande, coisa extraordinária que quebra as leis da física, as leis da normalidade. Ele sai do ordinário, vai para o extraordinário, vê o extraordinário de Deus, mas ele diz: eu estou só e todos te abandonaram e eu estou aqui, já pode tirar minha vida. Eu entendo, é como se Elias esquecesse tudo que aconteceu há poucos dias, né, atrás com ele. E isso é uma tendência nossa, não é só Elias, o homem de Deus, o homem que Deus mandou fogo através da oração dele, que foi arrebatado no carro de fogo. Até porque Tiago diz que ele era homem como nós, né, com as mesmas limitações que nós, mas ele orou e Deus mandou chuva. Ele orou de novo, ele orou primeiro e Deus reteve a chuva, e depois orou e Deus mandou chuva. Elias era um homem com as mesmas limitações, mesmas dificuldades que nós. Porém, também como somos limitados e preocupados como Elias, não é? A gente às vezes vem assim de uma maratona de milagres, não é? Céu cerrado, depois o céu abre com chuva, depois os profetas de Baal e aquele desafio, Deus manda fogo, mas a gente, quando aperta um pouco, a gente: o que é que está acontecendo, Senhor? Estou sozinho. E a gente esquece do que Deus fez antes. E é por isso que eu queria falar justamente sobre esse Salmo 103, não é? Pegando aí o exemplo de Elias, dizendo que nós temos que ter cuidado para não esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor sobre as nossas vidas. Porque é uma tendência nossa, é uma tendência do ser humano esquecer o que Deus faz, é uma tendência nossa esquecer os benefícios do Senhor. E o salmista, não é? Davi diz isso: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que a gente não pode esquecer. Davi convida a sua alma à reflexão, Davi convida a sua alma a pensar, dizer: olha, alma minha, bendize o nome do Senhor. Alma minha, louva ao Senhor. Alma minha, exalta ao Senhor. Alma minha, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Querido, você pode estar aí do outro lado da tela, ou do rádio, ou através do seu telefone, do seu computador, não sei, ouvindo isso. E se você é uma pessoa que sempre está lembrado dos benefícios do Senhor, uma pessoa com o coração cheio de gratidão, glória a Deus. Mas pode chegar momentos na sua vida, como é o caso de Elias e outros também personagens da palavra da Bíblia, pode chegar momentos de aperto, de ameaça de morte, como foi o caso de Elias, que a gente pode esquecer o que Deus fez. E a gente trazer a memória, como o profeta Jeremias diz lá no livro de Lamentações, capítulo 3, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então traz à memória nesta manhã o que Deus já tem feito por você, por sua família, as orações atendidas. E queridos, às vezes a gente está numa situação tão crítica,
A gente às vezes está tão para baixo que dizemos, mas Deus nunca fez nada extraordinário por mim. Deus não atendeu as minhas orações. E a gente precisa ter cuidado para não entrar num caminho de murmuração. Uma coisa é esquecer, outra coisa é murmurar, dizer que Deus nunca fez nada. E aí a gente pode ferir a santidade de Deus. A gente pode ferir os sentimentos do Espírito Santo que habita dentro de nós. E a gente não pode fazer isso. Nesta manhã, convida a tua alma, assim como o salmista Davi convidou. Alma minha, bendiga o Senhor. Alma minha, não te esqueças dos seus benefícios. E aqui dentro mesmo do Salmo 103, ele lista alguns dos benefícios que o Senhor tem feito a ele. Ele diz assim: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E também ele sara todas as tuas enfermidades. Se a gente for para o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, 5, 6 e 7, mas vamos ler apenas alguns, o 4 e o 5. Ele diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O versículo 5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que o salmista diz, olha, ele perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Não te esqueça disso. E aqui o profeta Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O salmista diz que ele perdoa todas as nossas iniquidades. Então já está aí para você, querido, querida irmã, já está aí um benefício que o Senhor fez por ti, que é o maior benefício, é a maior bênção que ele poderia te dar, é perdão de pecado. E quem te garantiu isso foi Jesus na cruz do Calvário. Ele levou sobre si também as nossas enfermidades, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, é o versículo 4. Também as enfermidades, conforme o Salmo 103 diz que ele sara todas as nossas enfermidades. Então veja que tem benefícios. Talvez essa enfermidade que você está enfrentando, Deus ainda não curou. Talvez não vai curar, vai deixar o espinho na carne, como foi o caso de Paulo. Mas ele já te curou sim de algumas enfermidades. E te livrou talvez de enfermidades piores. Coisas piores que você nem sabe, que poderiam piorar a tua saúde. Deus livrou, mas deixou esse espinho na carne aí. Mas ele sara as tuas enfermidades. E acima de tudo, ele perdoa as tuas iniquidades. Por quê? Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Faz como o salmista Davi, alma minha, não te esqueça nenhum dos seus benefícios. Queridos, se parássemos aqui no versículo 3, já era suficiente. Só o fato de Deus perdoar nossas iniquidades, nossos pecados e oferecer Jesus como sacrifício vivo por nós. Quem somos nós, indignos, pecadores remidos, mas continuamos na condição de pecadores, porém remidos. Não estamos deliberadamente pecando, fomos redimidos pelo Senhor, mas sim ainda continuamos nessa limitação da carne, tentados a pecar. Mas ele perdoa todas as nossas iniquidades. Não porque somos bons, mas porque através do sacrifício de Jesus temos o perdão de pecados. A glória e a honra não é nossa, não é porque somos bons e merecedores, mas Jesus se colocou no nosso lugar. Alma minha, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. O versículo 4, o salmista Davi traz mais um motivo para que a alma dele, para que ele não esquecesse os benefícios do Senhor. E quando ele convida a alma para louvar ao Senhor, queridos, eu entendo que esse convite está ligado muito com as emoções, porque a nossa alma é a sede, é o QG das nossas emoções. É a alma que muitas vezes se entristece, é a alma que muitas vezes se alegra, é a alma que duvida. E é a sede
das nossas emoções e do nosso intelecto. E é como se Davi estivesse dizendo assim, pelo menos é o meu entendimento quando eu leio esse salmo. Não sei se foi a intenção do salmista, mas quando eu leio, eu entendo que é como se ele estivesse dizendo, olha, cuidado nos momentos das emoções, das tristezas, das decepções, como foi o caso de Elias. Cuidado aí nesse momento, alma. Emoção minha, cuidado para você não esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Porque quando a gente esquece, a gente pode ser guiado para o caminho da murmuração, como já falamos. Versículo 4, ele diz assim, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. E é interessante que benignidade e misericórdia está também aqui no livro dos Salmos, né? O versículo 6 do Salmo 23, que é também um salmo de Davi. Davi diz assim, o mesmo homem de Deus que escreveu não é? O Salmo 103 é o mesmo que escreveu o Salmo 23. Ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Até parece, quando a gente lê esses salmos, parece que não tem dificuldade na vida de Davi, não é? Parece que ele estava sempre alegre, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor, e estava tudo bem. A gente sabe que nós temos, né, os livros dos reis e também os livros de 1 Samuel, de 2 Samuel, que fala mais de Davi, 1 Samuel também, tem toda essa história aí, o livro dos reis, não é? A gente tem essa história, esses livros históricos que trazem para nós informações de como foi o reinado de Davi, ou antes mesmo do seu reinado, antes dele ser rei. Os desafios, as traições, as decepções e as perseguições que Davi sofreu. E quando a gente lê esse versículo do Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Parece que não tinha dificuldade na vida de Davi, mas a bondade e a misericórdia do Senhor seguiam Davi mesmo nas dificuldades. A gente não pode entender que bondade e misericórdia vão nos seguir no momento só de felicidade, de alegria, de saúde, de tudo que está bom. Não. É bondade e misericórdia passando pelo vale da sombra e da morte. É bondade e misericórdia diante dos inimigos. Na presença dos inimigos tem sim bondade e misericórdia. No momento que acontece uma traição, uma decepção, uma frustração, tem bondade e misericórdia de Deus. Então, o mesmo salmista que escreve o 23, escreve o 103, ele diz, olha, é ele quem coroa te coroa de benignidade e de misericórdia. E no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão. Ele estava certo que apesar de tudo, apesar de todos os seus, os seus desafios, todas as suas dificuldades, ele conseguia enxergar a bondade e a misericórdia de Deus. Algo que poderia acontecer como a destruição do seu reino, a destituição dele como rei de Israel e tantas outras coisas, tantas batalhas, mas ele via Deus guiando a sua vida, guardando, protegendo, livrando. Não deixou de ter desafio, não deixou de ter problemas, inclusive na sua própria família, que eu acho que é mais difícil, a traição do próprio filho. Meu Deus, quanta decepção de Davi. Mas ele diz, bondade e misericórdia me seguirão. É ele que me coroa de bondade e de misericórdia. Alma minha, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando a gente está andando num caminho um caminho espinhoso, um caminho de dificuldade, um caminho que nos faz ficar mais preocupado, mais ansioso, tendemos a esquecer dos benefícios do Senhor. Mas aqui o salmista Davi diz, ele te coroa de benignidade e de misericórdia. O versículo 5 ele diz, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Queridos, e interessante que o profeta Isaías também fala no capítulo 40, o versículo 29 diz, o versículo 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Davi diz que, no versículo 4, melhor dizendo, versículo 5, que Deus renova a sua mocidade como a águia. É Deus quem nos renova. Mesmo que aqui o profeta diz que os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é sobre idade, é sobre esperar no Senhor. Você lembra de Caleb? Caleb tinha 40 anos quando foi espiar a terra. Josué e Caleb foram espiar a terra. Moisés envia, não é, 12 espias e entre eles Josué e Caleb. Depois a terra é conquistada, agora Josué está no comando, não é mais Moisés. E agora na divisão, na partilha da terra, Caleb agora tem 80 anos. E ele diz, olha, lá eu tinha vigor, eu fui espia, espiamos a terra, vemos tudo que tinha na terra, escondidos, claro, a terra tinha povos estranhos, não é? Povos bárbaros, idólatras, mas eles foram, voltaram e apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo dizendo até o Senhor tem nos dado essa terra. Ele tinha 40 anos. Depois, 40 anos depois, ele já tinha agora 80. Ele diz, eu tenho o mesmo vigor, eu tenho a mesma força. Claro que ele já era um idoso, mas o vigor e a força aqui de Caleb não eram simplesmente vigor e força física, mas é a fé firme no Senhor. É a fé firme e inabalável, constante, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, né? Firme e constante, sempre abundantes. Não é questão de idade, não é questão de idade biológica, é questão de idade mental. A tua mentalidade tem que ser uma mentalidade renovada pelo Senhor, porque o salmista diz que a tua mocidade se renova como a águia. Mas essa renovação não é só para os jovens que estão cansados e se cansam. É para os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. E o salmista diz, olha, bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele renova a nossa mocidade como a águia. E finalmente o versículo 6 diz assim, que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Deus é o Deus que faz justiça aos oprimidos e faz juízo. Deus é justo. A sua glória é justa, o seu reino é justo, o seu domínio é justo, as suas obras são justas. Deus é perfeito, não há injustiça em Deus. Não há meio termo, não há balança injusta. Isso é coisa de homem. Deus é justo e Ele faz justiça aos seus, Ele faz justiça aos oprimidos. Jesus, uma vez contando uma parábola, falou de um juiz iníquo que tinha uma viúva naquela cidade e do juiz, a cidade que o juiz morava, era a cidade que a viúva morava, ela ia insistentemente pedir àquele juiz, faz justiça à minha causa. Ela insistiu tanto, Jesus diz na sua parábola, que ele acabou dizendo assim, eu vou logo fazer justiça a essa mulher, porque essa mulher vai parar de me perturbar. Aí Jesus traz a reflexão da parábola. Diz assim, olha, esse homem era iníquo, esse homem nem temia a Deus, nem respeitava não respeitava os homens, nem temia a Deus, ele é um juiz injusto. Mas por causa da insistência dessa mulher, ele fez justiça. Ele traz a ideia para nós, Jesus Cristo, nessa parábola, que os homens, inclusive, que deveriam ser homens justos, são injustos, são pecadores. E muitas vezes, como Jesus disse, iníquo. São homens maus, mas o Deus que nós servimos é justo. E Ele faz justiça aos oprimidos. Espera no Senhor. Ele vai fazer justiça. Ele é justo. A tua causa talvez não esteja na justiça dos homens, mas está na justiça do céu. Existe um tribunal no céu. E Deus está vendo a causa dos oprimidos. Talvez não seja uma causa que deve ser resolvida na justiça da terra, com os juízes da terra. É uma causa pessoal sua, é algo pessoal, é uma questão de família.
é uma questão de relacionamento. Você pode ter sido injustiçado, mas o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele diz assim: o Senhor faz justiça e juízo aos oprimidos. Salmista Davi novamente, Salmo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e o seu rosto está voltado para os retos. Ele é justo, ele faz justiça, mas ele só faz justiça às causas justas também. Ele só faz justiça a quem é reto, a quem também vive uma vida justa, reta diante de Deus. E finalmente, queridos, queremos dizer que nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor. É claro que talvez você esteja aí esperando uma bênção, uma vitória, está chorando, pedindo ao Senhor: Senhor, eu não quero saber mais de nada, eu só quero saber da solução desse problema. Mas deixa eu te dizer, nem tudo se resume ao nosso problema. Nem tudo se resume à nossa causa. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nossas demandas, é sobre Ele, Deus. A nossa vida não é para ser... A nossa vida aqui na Terra não pode só ser centralizada nos nossos problemas. Mas nós estamos aqui também para glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele perdoa as nossas iniquidades, sara as nossas enfermidades, redime a nossa vida da perdição, nos coroa de benignidade e de misericórdia. Ele enche a nossa boca de bens e renova a nossa mocidade, e faz justiça e juízo aos oprimidos. Por isso que devemos bendizer ao Senhor. Mas você pode dizer: e se eu bendizer, será que eu vou conseguir a minha vitória? E às vezes a gente está tão assim, né, focado naquilo que a gente precisa. Nesta manhã, aproveite essa oportunidade de estar aqui conosco nessa programação e bendize ao Senhor. Louva a Deus. Bendize o nome do Senhor nosso Deus, o nome do Senhor teu Deus. Esquece um pouquinho da tua demanda e para neste momento para trazer um louvor de gratidão ao Senhor e diz: Senhor, eu te bendigo, eu te exalto. Alma minha, convida a tua alma para louvar ao Senhor nesta manhã. São tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. A tua causa não é nada diante dele. Quando ele quiser, ele chega e dá vitória. Deixa isso como secundário e coloca na tua vida a prioridade de louvar ao Senhor, a despeito de todas as dificuldades que você tem enfrentado. Quando a gente vê esse salmo de Davi, parece que Davi não tinha problemas. Mas no meio das dificuldades, das batalhas, das traições, das decepções, das perseguições, Davi tirava o seu momento e louvava ao Senhor. E nesta manhã eu te convido: louva ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, como o salmista diz. E ele diz ainda: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos benefícios do Senhor. Não esqueça o que o Senhor fez por você. Te salvou, te redimiu, perdoou os teus pecados, te coroou com benignidade e misericórdia e tem te ajudado até hoje. Nesta manhã eu te convido a trazer à memória os benefícios do Senhor, a agradecer a Ele. Um coração grato agrada a Deus, mas um coração que é cheio de murmuração, Deus se afasta. Deus, ele não fica alegre. Lembra que o povo de Israel, muitos ficaram no deserto por causa da murmuração. Tira a murmuração e faz uma reflexão nesta manhã e bendiz o nome do Senhor teu Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.